É isso aí, né? De repente tem uma banana no silver tape e alguém fala para você que isso vale alguns bilhões de dólares. No caso mais específico aqui, é 6,2 milhões de dólares, tá? Foi o preço da obra Comedian, do Catalan, tá? E é nesse momento que as pessoas me perguntavam, professor, como é que um negócio desse vale tanto, né? Claro que a pessoa não está perguntando, o que ela realmente vai buscar é fazer um discurso. O discurso sempre tem dois tipos, né? O primeiro tipo é a pessoa vai falar da arte antiga, do Leonardo da Vinci, do Michelangelo, dos renascentistas, dizendo que aquilo é verdadeira arte, isso aqui é uma porcaria, uma enganação. Ou um segundo tipo, a pessoa vai tentar falar o quanto é maravilhosa a banana na silver tape, mas não faz a menor ideia do que está falando, mas pega bem falar bem da arte contemporânea, né? Afinal, você é uma pessoa moderna, descolada. E no final é uma tragédia sem fim, né? Então, o objetivo aqui desse vídeo, é um vídeo mais curto, é fornecer a vocês algumas dicas de leitura, né? Da onde encontrar boas informações sobre a arte, né? Vídeos são bons, sim, só que eles são limitados e é realmente nos livros que a gente vai encontrar as boas informações sobre história da arte. Por que ler livros? Eu sei, 2025, ninguém mais lê nada, mas mesmo assim, se você for ler, os livros têm duas coisas que os vídeos não podem te fornecer. Primeiro, o foco e a atenção, né? Como professor, eu posso dizer, bons alunos leem, ponto final, tá? Só na leitura é que você realmente vai se aprofundar, a memória vai guardar as informações, você vai ter a atenção devida. Segundo, é uma questão de linguagem. No vídeo, até é possível você fazer uma linguagem extremamente formal, precisa, técnica, mas ninguém vai ouvir se vai conseguir ouvir um negócio desse e vai desligar imediatamente. Então, pare de ver vídeos ou tantos vídeos assim, procure livros que é sempre melhor, né? Isso vale para o meu canal ou qualquer canal que exista por aí, tá bom? Os livros que eu selecionei, eu pensei muito nos meus ex-alunos, tá? Aliás, um abraço a todos, obrigado pelos likes, as mensagens aí. Tamo junto, né? E muitos desses alunos gostam de arte, não seguiram uma carreira de arte ou das humanidades em geral que vão aprofundar isso ao longo do seu curso e, é claro, desejam, né, ter mais conhecimento sobre esse assunto. Também é pensado por pessoa que já vai no museu, conhece exposições e que talvez queira dar aquela aprofundada para curtir melhor a experiência, né? Realmente ir no museu munido de informação é muito melhor, né? Os livros que eu selecionei aqui, eles têm alguns critérios. Primeiro, são acessíveis, ou seja, você encontra facilmente para vender na Amazon ou outros sites aí, sebos, você acha facilmente esses três livros, tá bom? Segundo, são livros cuja linguagem não é muito difícil. A arte tem uma linguagem técnica, ela é necessária e, quando bem empregada, mais esclarece do que confunde. Só que é muito raro se encontrar alguém que saiba escrever bem sobre esse assunto para o grande público. Então, esses três livros são uma verdadeira preciosidade nesse sentido, tá bom? Vamos rapidinho para os livros. O primeiro deles só pode ser um, que é o Ernest Gombrich, tá? Estou com uma cópia dele aqui. Essa é a minha cópia, é a edição de bolso. Tem uma edição é, mais densa, um pouquinho mais, enfim, cara, um acabamento melhor. Qualquer uma das duas está perfeito. O Combert escreveu esse livro em 1950 e é ainda hoje a melhor história da arte disponível no mercado. Existem outros de bons autores, com certeza, mas aqui o Combert fez um feito, né? O livro é tão bom que, para vocês terem uma ideia, tá no guia da Times dos 100 livros de não ficção mais recomendados de todos os tempos, tá? E ele escreveu em 1950 para adolescente, né? O que me deixa absolutamente surpreso, porque imagine se escrever hoje um livro de história da arte para adolescente, pior, né? Ou seja, a linguagem que ele usa aqui, os adolescentes entendiam. Mas seja como for, gente, o livro organiza toda a história da arte, desde os primórdios até mais ou menos 1950. Ele é ricamente ilustrado, então você vai encontrar todas as principais obras que ele cita, então você não precisa ficar consultando a internet ou outro material. O Combridge escreve muito bem, tá? Então, se é para ter um único livro na sua vida de história da arte,
é esse aqui, tá? Vai te acompanhar na universidade, você pode citar ele como livro acadêmico, referência, enfim, tem o Convert em casa, com certeza. Só que ele tem um defeito, que na verdade não é um defeito. Como eu falei, o livro foi escrito na década de 50, então ele não vai pegar a grande produção da arte contemporânea. E é aqui que ocorre coisas como o nosso comedian do Catelan, né? Como explicar um negócio desse? Eu, como sou de história da arte, gente, tenho muita dificuldade de explicar isso para os meus alunos. E é difícil mesmo, tá? Porque a história da arte contemporânea ela faz uma releitura de toda a história da arte. Então, a brincadeira na qual, se você não sabe as regras do jogo, fica meio difícil de compreender. Sabe quando você vai ver as Olimpíadas, tem um esporte estranho, bizarro, que você nunca viu, mas você se interessa e sem saber as regras você não vai apreciar o negócio? A arte é a mesma coisa, tá? A arte contemporânea trabalha muito com um diálogo por vezes críticos, com noções e conceitos abstratos de arte. E realmente fica difícil explicar isso para o grande público. Por isso mesmo nós temos essa obra aqui, que é, na minha opinião, a melhor introdução possível da arte contemporânea e suas loucuras, né? Que é do Will Gomberts. Está aqui a minha versão. O Will Gomberts, foi diretor do Tate, que é uma, uma galeria de arte super famosa na Inglaterra, né? E ele é um cara que escreve muito bem. Esse livro é baseado no stand-up comedy, né? Ele foi num show de stand-up e falou: bom, posso aplicar isso para ensinar arte. E o que a gente encontra aqui, especialmente se você for um professor de arte ou de história e tem dificuldade de explicar arte contemporânea, aqui você encontra as melhores explicações, acho que possíveis para um grande público, para o público adolescente, por que obras como a do Champs aqui, a fonte, são tão importantes, tá? É um livro que complementa o Combert, muito bem escrito, ele é mais leve ainda que o Combert, ele tem esse mapa aqui do metrô de Londres, né? Só que com as escolas artísticas, então é muito didático, é um autor divertido, engraçado e vale muito, muito, muito a pena trabalhar com ele. A seleção de obras que estão na imagem são extremamente assim didáticas, tá? Ele realmente escolhe a dedo. O livro, inclusive, ele tem uma, entre aspas, tese por detrás, não é um livro de tese, mas uma ideia interessante, onde ele coloca o Paul Cézanne, né? Esse artista aqui, como o grande centro dessa revolução da arte contemporânea, né? Ele fala, né, obviamente, que o Cézanne é ainda mais importante do que o Picasso. Fantástico esse livro. A última recomendação não é exatamente de um livro, mas sim de um gênero, de biografias de arte, tá? O que acontece? Curtir arte, na minha opinião, é igual curtir música ou cinema. Você vai gostar de um ator, de um diretor ou de uma banda que você te dialoga com você, tá? Isso é o caminho natural. E você deve, obviamente, se aprofundar nisso. É muito legal você conhecer todos os filmes do diretor que você gosta, sei lá, o Tarantino, ou de uma banda que você achou fantástica, né? E pintura é a mesma coisa, tá? Então você gosta de um artista, se aprofunde nele. A partir daí, você vai descobrindo a escola dele, os artistas da qual ele dialoga e por aí vai, tá? Bom, qual artista começar, qual artista escolher? Bom, todos vocês adoram o Renascimento e todo mundo já ouviu falar do Leonardo da Vinci. Então eu escolhi uma biografia do Leonardo da Vinci, que é essa do Walter Isaacson. O Walter Isaacson já tem várias biografias no mercado, né? Ele tem uma do Einstein, do Musk, e ele gosta de trabalhar a ideia da inovação, né? Por que pessoas são tão inovadoras? É uma questão que é uma obsessão, né, do mercado americano, especialmente, de formar pessoas que criam coisas novas, que o PIB, a economia depende disso essencialmente, né? Então, há alguns elementos comuns aqui com Da Vinci que a gente pode aplicar. Essa é basicamente o tom do livro. O livro é muito bem escrito, ele é escrito para as massas mesmo, né? Mas não quer dizer que não seja profundo, as fontes são muito bem selecionadas, as análises são bem técnicas, tudo bem ancorado em várias pesquisas recentes, inclusive. É um livro que você lê de maneira rápida, tá? É um excelente trabalho. Não é um livro acadêmico erudito, tá? Então, se você está me ouvindo, está na universidade,
não é o livro para você citar, obviamente. Eu sou historiador do século XVI, do século da 20, né? Então a gente torce muito o nariz para esse tipo de livro, porque, enfim, ele enfatiza muito a individualidade dele, por aí vai. E a gente não gosta muito disso, mas isso é chatice de acadêmico, não precisa se preocupar. Claro, tem outras biografias no mercado de outros artistas, né? Por exemplo, se você tiver a fim de encarar as mais de 1000 páginas dessa biografia aqui do Van Gogh, né? Que dizem que eu tenho algum tipo de semelhança, embora eu acho isso uma mentira, a qual não tem nenhum fundamento, né? Fique à vontade, tá bom? Mas é isso, são as 3 recomendações aí de livros para vocês. Então, é tudo que eu tenho para falar por hoje também. Tchau. Patético, não consigo apertar o botão, né? Olha só. Agora sim. Não, não foi. Meu Deus do céu.